vocês, então vou mostrar aqui uma coisa que tem me interessado muito nos últimos meses, que é resolver problemas com GeoGebra. E aí eu quero discutir com vocês o que consiste em resolver um problema com GeoGebra, né? E que tipos de problemas que a gente pode resolver com eles. Então eu montei aqui uma fala inicial e depois eu vou mostrar 4 exemplos de resolução de problemas com GeoGebra. Eu preciso dizer então para vocês o que é que eu acredito que seja matemática. O que é matemática para mim? Então, matemática para mim é um conjunto de afirmações sobre as quais é possível produzir significados. Aí você pode falar assim, pô, mas toda ciência é um conjunto de afirmações? Sim, toda ciência é um conjunto de afirmações. A nossa tem um tipo de afirmações. Eu quero dizer para vocês que eu sou educador matemático. Minha formação é educador matemático. Eu sei que muitos de vocês aqui podem ser matemáticos aplicados. E aí, nossa produção de significado para essas coisas vai diferenciar um pouco. Eu vou falar sobre elas, tá? O que é conhecer matemática, então? É ser capaz de produzir significados para a matemática e participar de uma cultura em que tais significados são legítimos. Tá, quais culturas que eu quero elencar aqui? A primeira, a cultura do matemático. Na cultura do matemático, tem que ter definições, teoremas, axiomas, e essas coisas funcionam desse jeito, não é isso? Demonstrações. As legitimidades do matemático são essas. Não adianta querer brincar o jogo do matemático se não quiser passar por essas coisas. Não vai jogar o jogo. Na cultura do matemático se produz significados lidando com definições, teoremas, postulados e tal. Esse é o jogo. E essa é uma forma específica de produzir significados para matemática. Mas existe uma outra cultura também, a cultura do cotidiano. Na cultura do cotidiano, números negativos estão relacionados geralmente com temperatura, com saldos bancários. Você pergunta para uma criança, quanto que é 2 mais 2? Ela fala 4. Por que 4? Ah, porque 2 numa mão, mais 2 na outra mão, eu somando dá 4. E aí na matemática a gente poderia utilizar os axiomas de Peano e mostrar que isso é verdadeiro. Notaram que a produção dos significados é diferente? Mas também tem um outro, a cultura do educador matemático, aquele sujeito que está na escola, que está lidando com o ensino fundamental, com o ensino médio. E esse sujeito, ele tem uma carga de conhecimento matemático que ele adquiriu na graduação, que é do matemático, do educador matemático. E ele tem que lidar na escola, conversar com seus alunos. Se ele não falar de temperatura para lidar com números negativos, ele não consegue desenvolver uma conversa com seus alunos. Então, eu penso que esse educador matemático da escola, ou educador matemático da universidade também, ele está lidando com 2 culturas, a do matemático, a do conhecimento matemático e a do cotidiano. E aí, as produções de significados da matemática são bastante distintas por conta disso. E aí, diante disso, na esteira disso também, a gente resolveu ensinar matemática usando tecnologia. Uma dessas tecnologias que a gente utiliza muito é o GeoGebra, né? Mas é importante pensar também o seguinte, o que é uma tecnologia? E eu vou me basear num cara chamado Álvaro Vieira Pinto. Esse cara é um filósofo brasileiro. A tecnologia são as técnicas que os homens de uma sociedade particular, em determinado momento da história, se valem para satisfazer os objetivos a eles impostos ou que inventam, idealmente ou movidos por necessidades definidas. Por exemplo, o sujeito que inventou o GeoGebra, em termos de desenvolvimento tecnológico, ele é o gênio criativo. Mas esse software não seria nada se não tivesse uma aceitação social. E a aceitação social decorre do fato de que esse objeto tecnológico é útil para alguns propósitos. Ele é útil para alguns objetivos. E por conta disso, nós aceitamos utilizar a invenção desse cara que é tomado como gênio criativo. E aí é o seguinte, é tão importante o ato inventivo do gênio criativo quanto é importante o ato ou as ações da aceitação social. Que somos nós que aceitamos o objeto tecnológico e usamos. E nesse negócio de viver colaborativamente, que as redes sociais nos permitem agora, essa aceitação social é imprescindível para um produto educacional, para uma ação educacional ter sucesso como esse software está tendo, né, em vários países do mundo. Bom, então, a tecnologia, para mim, diante desse quadro de inventar e ser aceito, é uma coisa que tem que ser útil para resolver problema. Porque mesmo sendo inventada e tendo aceitação social, se ela não resolver problemas, ela não é tecnologia. Então, tecnologia, para mim, não é objeto, dispositivo, não é câmera, não é computador. Isso aqui são dispositivos. E também não é software que coloca em dispositivo. Isso também é um outro dispositivo. Tecnologia é ação. Tecnologia é dispositivos, no sentido mais amplo, para resolver problemas.
certo? Eu quero chegar um momento na escola em que a gente chega assim e fala assim, olha, esse problema que você passou, professor, eu vou resolver com o computador. Porque essa é a tecnologia necessária para isso. Essa sala aqui, por exemplo, me parece ideal para isso, né? Eu coloco o material do lado, pego o computador, coloco na carteira e vou usar o computador agora. Agora não, agora vou usar o caderno. Agora vou usar os objetos tradicionais. E é lógico que em uma certa época, daqui uns 20, uns 30, 50 anos, sei lá, a tecnologia digital assim vai virar dispositivo comum também, que as pessoas vão carregar. Acho que talvez não vamos ter mais laboratórios de informática, né? Vamos usar isso daqui, ó, ou dispositivos menores. Uso, guardo o que for necessário. Então eu penso em tecnologia nesse aspecto. Bom, então eu penso que tecnologia é um conjunto de realizações humanas úteis e necessárias para resolver problemas. Então a fala é uma tecnologia. Isso é uma tecnologia que nós temos de nos comunicar, de ensinar e tal, né? Só que nós temos que pensar que tecnologia, ela não, na escola, na universidade, não tem o mesmo papel que a tecnologia tem na farmácia, que a tecnologia tem no açougue, no supermercado. No supermercado você pega os produtos nas gôndolas, coloca no carrinho, e você quer chegar no caixa, e você quer que ele aconteça rápido, não é isso que você não quer? Você quer chegar lá e passar os produtos e já contabiliza logo a conta corretamente, você paga, passa o seu cartão, conecta lá a sua administradora de cartão, você paga e você vai embora. Resolve problemas, ela acelera o processo, dinamiza o processo. A tecnologia na escola, eu acho que ela tem um outro papel. A tecnologia na escola, ela tem que ajudar a resolver problemas, mas às vezes ela tem que causar problemas. Ela tem que ampliar problemas. Ela tem que possibilitar visões mais elaboradas a respeito de problemas. Ela visa a gente formular hipóteses a respeito de problemas, ampliar soluções. Eu penso tecnologia dessa forma na escola, ok? Então, como é que eu uso o GeoGebra para resolver problemas? Eu penso que ele pode ser um dispositivo que deve ser inserido em atividades nas quais ele tem que ser necessário. Eu não vou usar o GeoGebra para somar frações. Não há a menor necessidade de usar o GeoGebra para somar frações, a não ser que eu queira demonstrar alguma coisa relacionada à equivalência de frações, o porquê que tira mínimo múltiplo comum. Aí eu vou usar para mostrar isso graficamente. Agora, para o algoritmo de somar frações, não tem necessidade para mim, para o uso que eu faço. Pode ser que para outro colega tenha, para o uso que eu faço, não. Quando que o dispositivo é necessário? Quando ele vai ser útil para ampliar a minha discussão. Deve ser compreendido como um recurso singular na resolução de problemas. Singular porque sem ele eu não resolveria o problema. Singular porque sem ele vai ser importantíssimo para resolver aquele problema. Então nós temos que tomar cuidado com os problemas que a gente propõe quando a gente utiliza o computador, porque pode ser que o computador não será útil. Ele não será necessário. E, mais um ponto, o professor e os estudantes devem ter acesso a modos de uso difundidos em seu meio social e desenvolver seus próprios modos. Nós temos um curso de GeoGebra, o Aquino trabalha comigo, o Jaime trabalha comigo, eu não sei se alguém aqui é estudante desse curso. A gente prioriza o seguinte, um certo domínio do software. Nós estamos executando hoje a 11ª edição desse curso. Nós temos um domínio, é uma equipe formada por especialistas no software, mas a gente não quer que as pessoas lidem com o software do modo que a gente lida. A gente quer garantir a eles oportunidades deles desenvolverem os seus próprios modos. Diante da leitura da sua necessidade, desenvolver os seus próprios modos. Essa que é a proposta do nosso curso. Por isso que o nosso curso sempre é atividade. Faça uma atividade relacionada a tal coisa, publique no fórum e converse com seus colegas sobre isso, sobre o que eles produziram e sobre o que eles vão perguntar na sua produção. E aí você coloca em jogo o que você produziu, coloca ele como passível de ser julgado pelos outros, você se coloca como juiz, como alguém que analisa o que o outro produziu, e aí você consegue aprender não somente com os especialistas, com quem se diz especialistas, mas com quem está aprendendo também. Essa é a nossa questão. E aí, nesse caso, a gente quer praticar o quê? Conhecer modos de uso de especialistas, de pessoas que estão aprendendo a lidar com o software, e conhecer e desenvolver os seus próprios modos de uso. Essa é a nossa ideia, ok? Bom, e aí eu estava perguntando um pouquinho a respeito de quem seria o público aqui para conversar, e ele começou a falar a respeito de uns trabalhos que estão sendo realizados aqui com o GeoGebra. E aí, coincidentemente, ele falou uma coisa que eu também já tenho feito.
né? E eu queria discutir o meu primeiro problema. Qual é o volume de uma lata de refrigerante? Eu fico pensando se essa pergunta fosse feita em uma sala de aula tradicional, onde a gente não tivesse um recurso computacional como o GeoGebra. Como é que a gente responderia para o estudante isso? A gente poderia pensar num recipiente, né, retangular, jogaria uma quantidade de água lá, até né, completamente, e aí pegaria uma lata de refrigerante, jogaria dentro desse recipiente, ia vazar a água, essa água que vazou corresponderia ao volume da lata de refrigerante. Seria uma técnica, certo? Tá, seria uma oportunidade tal de calcular o volume relacionando a um formato retangular. Mas eu queria pensar assim, eu quero calcular o volume da lata de refrigerante da latinha, pensando na latinha mesmo. Aí você pode falar assim, pô, mas então a gente pode fracionar a lata de refrigerante em cilindro, né? E aí eu ensinei o volume do cilindro, o cara vai conseguir calcular aquilo. Mas e o restante que foi cortado, você vai fazer o quê? Ah, eu consigo aproximar com um tronco de cone. Sim, consegue. Mas tem um chanfrado também na lata. E aí? Aí começa a aparecer um monte de dificuldades, né? Então vou pensar numa outra possibilidade de fazer isso. Então veja bem, eu penso da seguinte forma. Eu vou pegar uma lata de refrigerante. E eu peguei uma vermelha aqui sem marca, tá? Pode ser Coca-Cola, pode ser Brahma, pode ser Budweiser, pode ser suco de... Qual que é o suco daqui? O Jean falou? Mate-cola. Pode ser mate-cola, né? Então, mas enfim, pode ser que não seja nada. Aí eu pego o seguinte, eu pego essa lata e vou medir o seu perfil aqui. Por que eu vou medir o seu perfil? Porque eu quero uma unidade para poder trabalhar com ela, né? Medir o seu perfil, qual é o próximo passo? Eu vou pegar o meu smartphone, a minha câmera e vou tirar uma foto dessa lata, certo? De maneira que eu pego ela num perfil que vai dar uma imagem plana da lata. Beleza, aí o que eu faço com isso? Eu vou usar o GeoGebra e vou inserir essa lata de maneira que ela fique simétrica em relação ao eixo Y. Cliquei na ferramenta inserir imagem, coloquei ela simétrica aqui. E aí eu controlei os pontos de maneira que ela fosse reduzida proporcionalmente para ficar com aquelas medidas que eu medi com a régua, não foi? 6 de alguma coisa? Então era 6,5 a lateral dela. Então eu coloquei ela de menos 3,25 até 3,25. E aí eu penso que eu estou tentando reproduzir naquela unidade ali do GeoGebra como se fosse centímetros. Tá ok? Beleza. O que eu faço depois? Eu vou pegar então um conjunto de pontos. E aí eu coloco esse conjunto de pontos aqui. E aí é lógico, né? Que nas curvas vai ter um conjunto de pontos maiores, né? Por quê? Porque para desenhar essa curva. E aí eu traço um comando spline. Spline vai obter a curva que passa por esses pontos. Então, possivelmente, nós vamos ter que pegar esses pontos e fazer alguns ajustes nele para que a curva desenhe exatamente o contorno. Veja bem, gente. Qualquer menino de ensino fundamental e médio pode fazer isso. Pode fazer isso. Agora, se eu pergunto para vocês aqui, nós, estudantes de matemática, com várias graduações aqui, o que é uma curva spline? Talvez a gente tenha dificuldade de definir isso agora. Ah, mas a gente sabe que é uma regressão polinomial de grau 3. E aí nós já saberíamos explicar o que é isso. Tá ok, mas a gente não precisa explicar isso nesse momento. Não é o interesse da coisa agora. O importante é que eu vou obter uma curva com uma expressão parametrizada dessa curva agora. X igual a um polinômio de grau 3 e y igual a um polinômio de grau 3, ambos em função de uma variável t. Certo? Ok. Aí eu obtive a curva até aqui. Inclusive, ela tem uma entradinha aqui para tirar aquela parte que entra da lata. Ok. Feito isso, o que eu vou fazer? Como eu tenho a expressão da curva, eu vou calcular um conjunto de pontos que estão agora onde? Sobre a curva. E aí, vai depender de quantos pontos eu quero. Eu coloquei um controle deslizante aqui e calculei quantos pontos? 50. Depende da capacidade do seu computador e qual aproximação você quer. Você pode colocar 100, 200, certo? Coloquei um conjunto de pontos. Notaram que o conjunto de pontos já apareceu aqui também? Essa figura plana que era uma foto virou o quê? Virou um conjunto de pontos no eixo aqui, certo? E o que eu faço agora para modelar a lata?
Eu posso rotacionar ou eu posso traçar um conjunto de circunferências que vai ter centro no eixo e extremidade aonde? Nos pontos. Olha lá a lata. Certo? Pô, eu tenho a lata, cara. Mas aí você fala assim, mas o seu problema inicial era calcular o volume, não era? Isso aí não está ajudando a calcular o volume. Isso está ajudando a transformar uma figura que era plana em uma figura o quê? Tridimensional. Aí eu consigo modelar qualquer coisa que possa ser obtida por uma rotação, eu consigo modelar com isso, certo? Já fiz isso com vaso, com maçã. Eu e a Carmen do Rio Grande do Sul tivemos um artigo publicado desse trabalho aqui, na revista Ciência e Natura, onde a gente ensina em pormenores. Vai sair na próxima edição da revista esse artigo. Então, tá feita a latinha. Agora é o seguinte, como é que você calcula o volume disso? Pô, agora que a gente pode usar uma outra ferramenta, uma ferramenta matemática. Tem um teorema de Pappus que fala o seguinte: se uma figura plana gira em torno de um eixo de seu plano, o volume V gerado é igual ao produto da área dessa figura pelo comprimento da circunferência descrita pelo seu baricentro. Esse assunto, por certo, vocês têm acesso, está no material do Elo, naquele material do ensino médio. Ele mostra essa proposta de calcular volumes. Ok, e aí eu tenho aqui a figura, né? Ó. Aqui está o centro O da figura, aqui está a distância do baricentro, né? E essa figura aqui, que legal, né? Ela não é um polígono. Como que calcula o baricentro de um polígono? Bom, não sei. Eu sei que eu posso aproximar essa figura por um polígono, não posso? Imagina eu desenhando um conjunto de pontos na fronteira dessa figura. E aí eu tornando essa diferença entre cada ponto, o quê? Muito pequena, eu obtenho a figura por polígono. Ok, agora eu penso o seguinte, ó, se eu girar essa figura, eu vou ter isso, não vou ter isso? Qual é o volume dessa figura obtida? Eu calculo. O volume é o que mesmo? É o quê? 2π vezes a distância do baricentro vezes o quê? A sua área. Gente, sabe qual que é o poder disso? Que a gente deduz o volume de qualquer forma de revolução. Do cilindro, do cone, do tronco de cone, da esfera, usando essa ideia de Pappus aí, né? Então, eu vou utilizar essa ideia aqui para calcular o volume da lata de refrigerante. Certo? Vou utilizar essa ideia. Como que eu vou fazer isso? Eu vou desenhar um polígono por aqueles pontos que eu tinha obtido. Lembra aqueles pontos? Eu tenho aqui, ó, um ponto que começa aqui e vai descer aqui, ó, tenho 144 pontos. E aí eu tenho uma lista de pontos. Essa lista de pontos eu falo para o GeoGebra, desenhe um polígono com essa lista. Ele desenha o polígono. E ele desenha o quê? Aquela figura como se fosse um polígono. Ok, aí eu falo para o GeoGebra, calcule o centro de massa desse polígono. Calculou. Está aqui, ó, baricentro, centro de massa. Perfeito. E agora então eu tenho a representação em 3D aqui e eu tenho a figura. E agora, como é que eu calculo o volume? Volume é igual ao x de k, o x do ponto K, que dá a distância dele até o eixo de rotação, vezes 2π, vezes o polígono. Que o polígono, GeoGebra, numericamente não é a área do polígono. Pronto, calculei o volume dessa forma. Certo? E aí, eu não preciso fazer decomposições, eu não preciso fazer nenhum experimento, eu calculei isso computacionalmente, né? Utilizei o GeoGebra para fazer isso. O que é bacana com isso, né? Eu estou trabalhando com infinitésimos aqui, sem falar de função e sem falar do limite tendendo a alguma coisa. Existe uma ideia de infinitésimos aqui, não existe? Né? Se a gente for pensar que tem uma função que vai calcular essas distâncias de pontos aqui, essa distância está tendendo a zero à medida que eu aumento a quantidade de pontos. Certo? Então existe uma ideia de infinitésimo, existe uma ideia de limite aqui, e eu nem toquei nesse assunto. E eu estou resolvendo um problema com isso. Né? Então ao fazer o cálculo do volume aqui, sabe em quanto que eu cheguei? V igual a 373. Aí você fala assim, então você pisou na bola, porque a lata de refrigerante tem 357. Tá, 357 não é o volume, é a capacidade. Certo? A capacidade da lata tem 357 unidades, né? Ela tem um espaço que sobra, com certeza, senão nenhuma lata aguentaria o calor numa gôndola do supermercado, ela explodiria, né?
certo? Então, por conta disso e do material, vai dar um erro aí que vai dar esses 373. A gente pode provar isso pegando essa lata e jogando na caixa cúbica com água e verificar que a água que vai vazar vai ser igual ao volume calculado. Então, esse é um primeiro problema que eu acho que o computador ajuda. Veja bem, eu não faria isso sem o GeoGebra, correto? Não faria. Eu não faria isso e não faria também a discussão em torno de coisas que me interessam para alcançar esses resultados. E o tanto de coisa que eu discuto com isso é circunferência, área, coordenadas, porque eu tenho que calcular barycentro, como calcula isso. Então tem um monte de elementos interessantes ao resolver o problema dessa forma, né? E o outro problema foi um problema também que me bateu quando eu estava lendo uma revista do professor de matemática. E aí é o problema 2. Que figuras são essas? Então, vamos pensar o seguinte. Quais figuras são obtidas ao escolher um código ABC e, a partir dele, realizar os passos a seguir? Quais passos? Escolha um ponto inicial. Trace um segmento de comprimento A. Gire 90 graus e trace um segmento de comprimento B. Gire 90 graus e trace um segmento de comprimento C. Gire 90 graus e volte para o passo 2. Vocês estão imaginando o que está acontecendo? Então, eu imagino então o seguinte, para facilitar, pega uma malha quadriculada de 1 centímetro. Pega lá, escolha um código na sua cabeça. Vou pegar mais fácil. 1, 2, 3. Marquei um ponto. 1. Giro 90 graus. 2. Giro 90 graus. 3. Começo de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai acontecer o quê? O professor realizou isso no sexto ano da escola fundamental com seus estudantes. E aí ele fez isso com malha quadriculada e publicou na revista do professor de matemática. Cara, quando eu vi aquilo, eu estava com um cara que é parceiro meu, Guilherme Ferreira, trabalhando em casa. Falei, Guilherme, que cara louco é esse? É lógico que isso tem tudo a ver com o logo, né? É uma ideia do logo. A tartaruguinha que caminhava, né? Você mandava ela virar, tal, girar. O cara fez um logo na sala de aula com malha quadriculada. Fazer isso... Olha aqui a ideia, né? Que eu expliquei já, né? Ó, acontecendo. Ao fazer isso, os alunos chegaram nessas figuras aqui na sala de aula. E aí, lá, uns 30 alunos na sala de aula, eles debatendo as figuras, falaram assim, professor, das coisas que a gente observou aqui na sala de aula, as figuras diferentes, essas figuras aqui representam categorias. Aí chamaram uma de quadrado, essa aqui chamaram de quadrado. Chamaram essa aqui de cruz, chamaram essa aqui de catavento, e eu não lembro, flor, ou essa aqui acho que é flor, e essa aqui eu não lembro o nome. Está lá no artigo na RPM número 81. Tá? E aí, o professor começou a conversar com os estudantes a respeito disso. Pô, qual que era a tecnologia na sala? Malha quadriculada e lápis. Essa é a tecnologia. E foi a tecnologia que tornou aquele trabalho interessante. E aí, os alunos perguntaram para o professor, se invertermos a ordem dos números, obtemos as mesmas figuras? Cara, há a oportunidade de trabalhar com comutatividade, né? Esse negócio é comutativo ou não? Aí, o professor respondeu com eles. A figura sempre fecha quando repetimos 4 vezes o comando. Os alunos observaram que em alguns casos repetia 4 vezes o comando e fechava. Mas não é só assim. Escolha um código com 3 números iguais. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Fechou, não fechou? Não precisa nem repetir o comando mais de uma vez, né? Fez uma vez, a outra vez fechou um quadrado. Então, essa pergunta já tem resposta, né? Mas em outros casos, se o comando tiver 3 números iguais, sempre será um quadrado sem cortes? As perguntas que eu me fiz. E se o código tivesse 7 números? E se o código tivesse 9 números? Se o código tivesse 20 números? Quando a figura fecha, como demonstrar isso? Aí, então, para responder alguma dessas perguntas, não dá mais para fazer na mão, né? Imagina uma malha quadriculada. Eu ia lá na papelaria, compraria um monte de malha quadriculada, colaria, né? Sentava lá no meu quarto, lá, com uma caneta vermelha e ia começar. Escolhi um código de 20 números. Mas desenhar, tal, acabei. Agora repito de novo.
Isso não é produtivo. Isso é possível de ser feito, mas isso não é produtivo. Nós temos que ampliar o trabalho qualitativamente. Então o que a gente fez? Vamos pensar o seguinte, vamos usar o GeoGebra, certo? Eu pensei no GeoGebra assim, ó, eu quero no GeoGebra um lugar que eu digito o código e ele vai desenhar a figura, certo? Tá, aí você me perguntar, como você fez isso? Ah, usei uma série de coisas, vetores, para os ordenados. Tá, isso não importa agora, depois vocês podem pegar lá no meu canal do GeoGebra e lá vocês conseguem ver o código. O que importa é o seguinte, que isso ampliou o meu trabalho. Eu escolhi um código aqui, 225111336, e a figura que eu obteve foi essa daí. Coloquei um controle deslizante ali e obteve essa figura aí, ó. E aí essa figura, ela foi escolhida a dedo. Porque, não sei se vocês notaram, enquanto construía a figura, nenhum segmento passa sobre parte do outro ou sobre outro, certo? E aí eu fui investigando o problema. Obtive essa aqui também, obtive essa aqui também, e fui obtendo figuras. E aí, um dia eu estou dando uma palestra semelhante a essa numa universidade em São Paulo e falava para o estudante, olha, somente uma pergunta que eu não consegui responder até agora relacionada a isso. Eu não consigo demonstrar em quais casos que isso fecha. E tinha um cara lá no canto, um estudante de terceiro ano de matemática, falou assim, professor, por que você não trata isso com vetores e trata isso com combinações lineares? Se você somar tudo e der zero, vai fechar. Eu falei assim, exatamente isso, né, sujeito? Exatamente isso, né? Ele queria sem graça aquele dia, né? Falei assim, vamos escrever um artigo junto então, vamos demonstrar isso. Era exatamente isso, porque se pensar os pontos não enquanto deslocamentos, mas como pontos finais, a gente pode descrevê-lo como vetores, e esse vetor vai chegar até aqui e a soma vai dar zero, pronto. É o caso que fecha, né? Então não precisa ser o código completo. Bom, enfim. E aí eu resolvi esse problema, e esse problema Aliás, eu não resolvi um problema, eu fui colocando novos problemas na proposta inicial do sujeito. E aí lá na revista do professor de matemática tinha um e-mail, tinha o nome dele, não tinha o e-mail dele, tinha o nome dele. Eu já mandei e-mail para ele, já procurei saber quem é o professor, já entrei na página da escola que ele trabalha e não encontro ele. Eu queria falar assim, olha cara, eu comecei a pensar no problema que você levou para os alunos do sexto ano e eu ampliei um monte de possibilidades usando o computador desse problema. Eu queria conversar com você, mas eu não consegui localizar o professor mais. É uma pena, mas eu vou continuar procurando. Então veja bem, lembra que eu falei no começo de que o computador nos ajuda a ampliar problema, a criar problemas? É esse caso 2 que eu passei. Ele me ajudou a ampliar o problema. Outro caso, uma questão da UBMAP. Então, lá no meu curso, um dia eu passei uma atividade que era para os professores resolverem problemas com GeoGebra. Eu estou analisando esses dados ainda. Eu tenho dados assim de 3 edições em que os professores resolvem problemas com o computador. E aí você fala assim, pô, mas o problema... se você analisar os dados, a primeira sensação que você tem é assim, pô, os professores subutilizam o computador para resolver problemas. Eles utilizam o computador para desenhar a figura. Certo? Mas qual é a produtividade de desenhar um polígono no GeoGebra do que desenhar à mão? É bem mais rápido, não é isso? A questão de cores, da diferenciação, da transparência... Isso não ajuda a pensar o problema? Pô, lógico que ajuda a pensar o problema. Ocultar alguns objetos e não destruí-los não ajuda a resolver o problema? Cara, então isso é parte da resolução do problema? Isso é resolver problema. Só que no argumento matemático que a gente quer no caderno, isso não faz parte. Não faz parte. Mas isso faz parte das elaborações que o sujeito fez para o quê? Resolver o problema. Só que ele não escreve isso. Eu desenhei um amarelo, depois desenhei... Não, porque depois no final do problema, nós da matemática queremos só a linguagem higienizada, não é isso? A gente quer só a demonstração. E a demonstração é que com 3 linhas, legal. Com 2, melhor ainda. Não é assim que a gente quer? E a gente omite todo esse processo. Mas essas coisas fazem parte da resolução do problema. Eu gostaria que nós da matemática escrevêssemos artigos
e escrevêssemos isso. Eu errei, eu passei 7 dias sofrendo com esse negócio, eu passei tanto tempo rascunhando, eu tenho uma pilha de papel em casa, de bobeiras que eu cometi. Ninguém escreve isso nos artigos, né? Vai aquela demonstração de 3 páginas, esse cara é um gênio. Não é assim? Não é? E o trabalho acumulado em horas, em arquivos, salvos, guardados, que ninguém conhece. Talvez esse caminho de descoberta fosse o mais importante no problema. Imagina se saísse um TCC, um trabalho do Profimate, onde você contasse a trajetória de erros que você cometeu, desacertos, né? Até você resolver um tal problema. Ó, e no final eu resolvi esse problema aqui, ó. Demonstrei o Teorema de Pitágoras. Né? No final eu fiz isso. Seria uma contribuição muito legal. Então eu tenho lido essas coisas e visto como que os caras resolvem problemas. E tem coisas fantásticas. Uma delas é essa daqui, ó. O enunciado da questão do OBMAP sugere um movimento. Só que o movimento não acontece no papel. Né? Olha, você tem 2 triângulos. Esses triângulos vão se aproximando. Qual é a função que descreve a área dessa intersecção? Cara, que questão bem elaborada, bacana de ser pensada, né? Ok, o cara foi lá e resolveu o problema da seguinte forma. Ele construiu um controle deslizante X, um controle deslizante L, que controla o comprimento dos lados dos catetos, e o X, que controla a distância dos triângulos. E aí ele fez isso daqui, ó. Ó. Fez a coisa acontecer, correto? Ele queria pensar isso acontecendo. Ah, o que está acontecendo com essa figura? Ok, e aí do lado ele colocou o quê? Ele colocou um gráfico. Ele colocou um gráfico por meio de um lugar geométrico. Sabe o que é o bacana dessa construção que o cara faz? É que ele não consegue obter a expressão algébrica que ele precisaria obter do lugar geométrico. Por que ele não consegue obter essa expressão algébrica? Porque ela é dada por uma função com 2 expressões. E o GeoGebra não consegue dar isso. Que legal, né? Que ele não consegue dar. Que aí agora a gente vai para o trabalho algébrico, né? O trabalho analítico e o trabalho algébrico. A gente vai analisar o que está acontecendo aqui e aí a gente consegue chegar na função que quando x está entre 0 e 2, tem x ao quadrado sobre 4. E quando x está entre 2 e 4, é menos 3 quartos de x ao quadrado, mais 4x menos 4. Aí eu vou ter que elaborar, pensar sobre o problema, pensar nas áreas, mas analisar o movimento já me dá condições de pensar a respeito disso. Que a área cresce até um ponto e depois passa a decrescer. E aí o GeoGebra foi usado para resolver o problema dessa forma. Ele foi usado como um dispositivo para ilustrar, para pensar por outro ângulo. Aí você pode falar assim, tá, beleza. E na hora da prova do OBMAP, como que o cara pensa? Na hora da prova do OBMAP, o cara não precisa estar com o computador. Porque o dispositivo tecnológico já faz parte da forma como ele pensa. Quando eu vou resolver um problema de matemática, de integrais, e eu utilizo o GeoGebra, se eu não estou com ele, eu penso, se eu fosse no GeoGebra, como que eu faria isso? Eu resolveria assim, assim. Ou seja, o meu modo de pensar o problema, o GeoGebra está embutido, sem eu estar na frente do computador. Às vezes eu falo assim, pô, tem um problema interessante que eu quero resolver, não estou em casa, quando eu chegar em casa eu vou construir assim, assim, eu chego lá e realizo, porque ele já foi pensado, mas já foi pensado com o GeoGebra. Usar o software não mudou somente o modo de como eu opero, mudou a forma como eu penso o problema. Eu penso o problema de outra forma já. Eu já penso ele dinamicamente. Então, essa que é a diferença. Tá? E agora, um último problema, e eu quero discutir com vocês isso. Isso aqui está na minha tese de doutorado, num dos capítulos da tese de doutorado, né? O que fazer com um jogo de tabuleiro? Quando a gente está na frente de um jogo, nós professores de matemática, a gente fica pensando assim, cara, o que eu posso ensinar de matemática com isso, né? Porque a gente tem a maneira de didatizar tudo, né? Tem professores que guardam tampinha de Coca-Cola, refrigerante, caixinha de remédio, fazer um dia isso aqui vai servir para uma aula. Vai servir para dar uma aula de alguma coisa, né? E nós professores temos a maneira de didatizar tudo. Uma das coisas que a gente didatiza é o jogo. Por exemplo, este caso aqui. Vocês conhecem esse jogo? Esse jogo é chamado Resta 1, né? Como que se joga o Resta 1? Então, é o seguinte, eu vou jogar aqui, né? Qual que é a estratégia para deixar uma peça no jogo Resta 1?
Bom, nós somos da matemática pensar assim, né? É melhor a gente deixar os elementos próximos, porque se os elementos estiverem próximos, eu consigo pular uma peça com a outra, certo? Então, como que é a estratégia para deixar os elementos próximos? É você ir esvaziando certos setores do tabuleiro, correto? Eu esvaziei um setor, não esvaziei? Então agora nesse mesmo argumento, eu vou esvaziar um outro setor. Eu vou esvaziar esse setor aqui, ó. Ok, esvaziei esse setor aqui. Agora eu vou esvaziar esses dois setores aqui. Mas é lógico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar, eu não posso deixar as peças distantes, porque uma peça só se movimenta pulando outra, correto? Ela não se movimenta, eu vou depois aproximá-la, não. Nesse jogo só se movimenta pulando, soltando a outra. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ver se eu consigo deixar uma, tá? Se não conseguir, aqui a gente edita o vídeo, tá? Olha lá, eu acho que já era, esse aqui já era, né? Porque dá pra ver que já era, né? Ou não? Você pega essa peça aqui, pula pra cá, essa pula pra cá, essa pula pra cá, essa aqui você pula pra cá, essa aqui pula pra cá, essa aqui pula pra cá, essa aqui pula pra cá, cai no meio. Não é assim? Vamos lá então, ó. Ó, essa aqui pra cá, 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 pronto. Tá no meio, né? Então é assim que se joga o resto 1, né? E aí, eu quero perguntar pra vocês. Esse jogo aqui, eu programei esse jogo numa tecnologia que nem existe mais, chamada Flash. Existe Flash ainda aqui? Eu não sei. Eu também mexi com isso há muito tempo atrás. Eu mexia com Flash, porque Flash era um software que a gente conseguia construir qualquer objeto. Objetos de aprendizagem, jogos. E esse aqui foi o primeiro objeto que eu construí no Flash. Eu demorei uns 6 meses para programar, estava aprendendo a programar, como que programava ActionScript e tal, e programei esse jogo. E aí, eu trabalhava no Instituto Federal, lá em Cornélio Procópio, uma cidade vizinha, e o departamento de matemática, a gente ficava numa salona, assim, todo mundo com as mesas encostadas na parede com seus computadores, né? Aí eu falei para meus colegas, pô, cara, eu construí o Resta 1, vamos jogar? E aí peguei o pendrive e distribuí para todo mundo, né, nos computadores, né? E para minha raiva, todo mundo conseguia deixar uma peça, só eu que não. E eu falava, que coisa, meu? E eu falava para mim assim, pô, eu programei o jogo, certo? Eu fiz lá, escrevi os códigos, programei. Aí o cara fala assim, Sérgio, mas programar o jogo é uma coisa, jogar o jogo é outra coisa, de fato. Jogar, o cara não precisa saber programação, o cara precisa saber articular ali né, as peças e ganhar. Aí você pensa assim, pô, mas não quer dizer que tem um outro pensamento a respeito do jogo. Qual outro pensamento? Quantos movimentos são necessários para deixar uma peça no jogo? Isso não é jogar, isso não é programar o jogo. Essa é uma pergunta matemática, correto? Não é uma pergunta matemática? Eu pergunto a vocês, quantos movimentos são necessários para deixar uma peça no jogo? É um problema de combinação? É um problema de análise combinatória? É um problema do que isso? É um problema de aritmética? Sim. Exatamente. Não é um problema de análise combinatória, correto? É um problema de aritmética, né? É igual um problema assim, olha, num campeonato tem 36 times. Cada vez que 2 se enfrentam, o que perde é eliminado. Quantos jogos são necessários para definir o campeão no campeonato? Aí o cara fala, o que é isso? Qual fórmula eu uso? É arranjo simples? É combinação? Implementação? Não, é aritmética. 35 jogos, acabou o campeonato, não é assim? Cada jogo elimina um time. São 36 times, acabou o campeonato. Certo? É assim que o campeonato acabaria. E esse aqui. Tá, então isso... Veja bem, então, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, ó. Uma coisa é lançar uma questão matemática sobre um jogo. Uma coisa é jogar o jogo. E a outra coisa é o quê? Programar o jogo. São produções de significados distintas. E aí um dia, numa rede social, um colega lançou o seguinte problema. Eu quero construir esse jogo aqui. Eu queria que esse jogo, o cara pudesse clicar na peça e permutar as peças. Como assim permutar as peças? Eu quero que o cara clique nas peças, as peças não podem pular umas às outras, elas só podem se mover na horizontal ou na vertical, para lugares vazios,
E aí, o objetivo é a peça vermelha ser trocada de lugar com a peça azul. Aí você fala assim, e as outras peças? As outras peças só para atrapalhar a sua vida. Porque na hora que você vai colocar uma peça vermelha para outro lugar, vai ter uma outra peça branca ocupando aquele lugar. Então você vai ter que fazer um certo arranjo ali, para poder, com a menor quantidade de movimentos, colocar a peça azul aqui e colocar a peça vermelha aqui. Certo? Ok, esse é o jogo. Esse é o desafio que ele lançou pra gente na comunidade de quem trabalhava com jogos. E aí eu falei, caraca, que oportunidade boa é essa, né? Vou construir esse jogo no quê? No GeoGebra. Certo? E aí tá o jogo construído. Tá, mas como é que você vai construir esse jogo no GeoGebra? Vamos lá então para o nosso trabalho. Construir um polígono. Construir pontos A, B, C, D, E, F. Certo? Nesses pontos eu fiz o quê? Eu ancorei cones. Ancorei cones. Como você ancorou cones? Eu peguei um ponto. Neste ponto eu coloquei uma circunferência de um raio tal. E eu fiz uma extrusão. Extrusei para um cone. Ou construí um cone. Certo? De uma altura que eu queria. Beleza. E aí? O cone está preso à circunferência. A circunferência está presa ao ponto. O que eu tenho que programar? O ponto. Certo? É assim que os programadores fazem as coisas, né? O simulacro que aparece na tela é só, né? É só o design. O que está programado são pontos, às vezes. E eu vou programar o ponto agora. Só que eu vou disparar o evento clicando no objeto. Então eu tenho que tratar o evento clicando no objeto e fala para o ponto fazer alguma coisa com ele. E aí o código de programação considerou o quê? Quando é que pode movimentar as peças? Ué, cara, aí que está o barato da coisa. E aí que a matemática entra na jogada, né? Quando que uma peça pode movimentar? Pô, vamos usar um pouco de matemática aí? Pô, essa peça pode vir para cá? Pode. Essa pode vir para cá? Pode. Essa pode vir para cá? Pode. Essa aqui não pode vir para cá porque não pode o quê? Não pode diagonal. Não pode diagonal. Sim, no acordo entre os jogadores, no acordo escrito, não é distância, no acordo escrito é o seguinte, é porque está na diagonal. Só que para funcionar o software é o quê? Distância. Eu coloquei os pontos igualmente espaçados e falei, se a distância entre o objeto, a casa vazia, for de 2 unidades, pode movimentar. Se for diferente disso, não pode. Matematizei a regra, não foi isso? Matemática boba ainda, né? Matematizei a regra. Agora, escreva isso para o GeoGebra. Está aqui o código. Se a distância do ponto FE for igual a 2, isso aqui vai fazer o seguinte. Isso aqui vai trocar as coordenadas. E eu vou trocar as coordenadas aqui. Do ponto que tem a peça, do ponto. Só que é o seguinte, ó. Em programação, você consegue falar assim, ó. Esse valor assume esse e esse assume esse. Você consegue fazer isso? Você tem que criar um terceiro, não é isso? Joga esse para lá, joga esse para cá, joga aquele para cá, não é assim? Uma triangulação, correto? Então é isso que eu fiz. Esse é o código da triangulação. Beleza? E esse código de 3 linhas, eu coloquei em todos os cones sobre cada ponto. E isso faz o jogo funcionar. E aí o que acontece? Eu oculto pontos, oculto círculos, oculto todo o design do GeoGebra e aquilo não é mais um arquivo do GeoGebra, aquilo é o quê? Um jogo. Certo? Aquilo é um jogo. Aí eu compartilho isso lá no GeoGebra, o cara baixa, isso é um jogo, o cara joga aquilo lá. E qual que é a vantagem de fazer isso no GeoGebra? Ele joga o jogo como se estivesse com ele na mão, porque ele vai conseguir manipular o jogo. Ele vai conseguir fazer isso aqui, ó. Olhar de cima, olhar de lado, olhar de baixo, e aqui, ó, eu vou iniciar. Ó. Ele vai jogando. E aí tá feito o jogo. E é assim que a gente faz jogo com o GeoGebra, certo? É usar um pouco de matemática, um pouco do recurso tecnológico e a gente faz um dispositivo funcionar como um jogo, certo? E aí eu queria aproveitar essa oportunidade dessa pergunta do colega lá da rede social para mostrar o quanto que é poderoso essa forma de lidar com matemática, né, no GeoGebra, né? E aí, por que construir jogo no GeoGebra? Que é o meu último slide. Porque o processo de construção é uma oportunidade para mobilizar conhecimentos matemáticos que tenho e de produzir novos. Não é o caso aqui. Porque aqui foi uma matemática boba. Mas eu produzi novos conhecimentos a respeito do uso do GeoGebra.
O processo de construção possibilita problematizar a transposição de regras do jogo para matematizações e algoritmos que fazem o jogo funcionar. Transformar uma linguagem, uma regra escrita em português, em inglês, para matemática. Transpor. O processo permite compreender formas distintas de se relacionar com o jogo. A do jogador, a do design de jogos e a do matemático. Como que a gente se relaciona com os jogos, né? Como que a gente produz significados para isso, ok? Então é assim que eu percebo a utilização do GeoGebra para resolver problemas. Eu peguei 4 problemas distintos aí, né? E assim, você fala assim, pô, mas eu não vejo alguns casos como problemas. Para mim são problemas, porque eles são coisas que me colocam na ação. São coisas que me colocam em busca de construir algo, de resolver uma certa situação. Então, para mim, eles são problemas. Certo? E aí a diferença dos problemas que estão nos livros didáticos. Porque os problemas que estão nos livros didáticos são problemas tolos. São problemas de treinamento, né? São problemas assim, execute aquilo que eu acabei de te ensinar. Siga o modelo. Faça como você aprendeu no caderno de definições. Pô, tudo bem, é um tipo de problema interessante, sim, né? Que serve para uma coisa. Mas eu estou falando de outra qualidade de problemas, que exige da gente uma intervenção um pouco mais sofisticada. E se existe uma intervenção um pouco mais sofisticada, vai exigir da gente que a gente aprenda coisas. Que a gente aprenda coisas, né? Que a gente coloque esses problemas em mente e aprenda coisas. Porque essas coisas aí não foram resolvidas assim, ó, eu acordei de manhã, vou resolver tal coisa e saiu. Não foi assim. Às vezes foi um trabalho de uma semana, às vezes foi um trabalho de dias, depende a complexidade da coisa, beleza? Então, o recado que eu queria dar era esse, tá? E fica aberto para as perguntas de vocês. Então, o meu site é ogeogebra.com.br. Esse é o site, tá? Você tendo apenas o site, você já tem todos os links lá. Porque no lado direito do site tem lá link para o canal do YouTube, link para o grupo do GeoGebra no Facebook e link para o ambiente de aprendizagem, né? Eu achei até estranho aqui não ter me chamado para vir para cá, porque eu sou assim um seguidor dos materiais dele há muito tempo atrás, né? E aí nós nos conhecemos recentemente. Então eu conheci o canal do Aquino e aí quando eu fui começar a trabalhar com GeoGebra, eu ia lá e via o que ele fazia e falava, pô, vou fazer uma coisa meio parecida, eu vou ampliar um pouco nesse aspecto, tal. E aí tá tudo lá no meu canal no YouTube. Nesse canal do YouTube que é eu e o Guilherme que administramos, tem cerca de 80 vídeos, certo? Vídeos que a gente produziu para dar aulas do GeoGebra e vídeos que a gente produziu enquanto ministrava aulas ao vivo via o YouTube que a gente fatiou. Tipo, perguntas, como é que faz uma função por partes no GeoGebra? A gente fatiou isso e publicou lá. Então tá tanto no site quanto no canal, tá? Esses vídeos. E no grupo GeoGebra no Facebook, que tem 5.500 participantes, lá tem uma comunidade de pessoas que discutem GeoGebra lá, né? Sobre vários aspectos. Então, vou fazer uma pergunta rápida, Sérgio. Aquele comentário que você estava falando, que você foi com a defesa de um aluno do Profimate, que aí ele falou que estava usando o GeoGebra na demonstração, só que lá na hora estava aquela discussão, né? Será que o GeoGebra era necessário naquilo? Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Eu acho isso muito legal, né? Eu tenho um texto que tá publicado também, né? É um texto da minha tese. E aí isso foi um texto de uma viagem assim que eu quis fazer. A minha tese em particular é uma tese que eu fiz em artigos, né? E nesses artigos eu escrevi coisas sobre GeoGebra, sobre tecnologia, sobre matemática, e eu fiz coisas assim que não tinham muito a ver umas com as outras, né? No meu doutorado tinha essa possibilidade. Em um dos textos eu escrevo o que é o GeoGebra. O GeoGebra pode ser uma ferramenta para desenhar figuras. Pode ser uma ferramenta que funciona tipo o CorelDRAW, só que com uma coisa a mais, que a gente consegue ter um controle matemático mais refinado. Desenhar com equações.
Nesse caso, eu posso usar, um design pode utilizar o GeoGebra. Eu posso utilizar o GeoGebra, por exemplo, para construir um jogo. Simplesmente para construir um plugin que é um jogo. Também é um serviço de um design, né? Eu posso utilizar o GeoGebra para ilustrar materiais. Mas eu posso utilizar o GeoGebra para resolver problemas, para, né, fazer uma representação gráfica de uma demonstração, né? Uma demonstração de alguma coisa limitada, né? Enfim, nessa dissertação que eu tinha lido, que eu comentei com a Aquino, a pessoa tinha uma proposta de utilizar o GeoGebra para fazer demonstrações. Só que só ficava assim, recortes das telas do computador no texto, e aquilo não tinha uma contribuição nenhuma. Então eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Eu penso o seguinte, se você diz, eu vou usar o GeoGebra para fazer investigação matemática, como que você vai fazer isso? As ferramentas do aplicativo, com as ferramentas matemáticas, serviram para quê? Para ampliar o que? A sua investigação sem ele, né? Eu vou utilizar o GeoGebra para fazer modelagem matemática. Aí o GeoGebra vai ser usado para quê? Eu vou fazer a modelação do objeto 3D a partir das variáveis que eu vou considerar. Perfeito, né? Perfeito. Você desenha a sua modelação 3D e o GeoGebra foi utilizado para testar hipóteses e tudo mais. Aí é um uso interessante. Agora, falar que usou o GeoGebra porque desenhou os gráficos do trabalho no GeoGebra não precisa dizer. Aliás, ninguém vai nem identificar onde você desenhou os desenhos. Não precisa dessa informação. Não precisa. Então, não é? Isso tu pode ser desenhado no CorelDRAW, no Illustrator, ou no Photoshop, não importa. Ninguém está cobrando do acadêmico isso. O uso do GeoGebra tem que ser decisivo. Ele tem que ser assim, olha, eu usei nesse aspecto, e se o modo de uso não está no corpo do texto, ele tem que estar no anexo. Porque quem quiser replicar aquilo, tem elementos para poder falar, olha, o cara fez assim. Só que eu acho que aí, sim, nesses trabalhos que a gente lê sobre o uso do GeoGebra, que tem vários, eu acho que é feito um subuso do software, né? Porque o cara tá na moda usar o GeoGebra, e aí o cara faz qualquer coisa, e na verdade o mais importante era uma discussão sobre estratégia de educação, e não era o GeoGebra, entendeu? Então o GeoGebra, ele é um pano de fundo, então não precisa falar dele, não, né? Então nós temos que fazer usos mais decisivos. Eu acho que nós já temos maturidade, por exemplo, de escrever artigos no Brasil, que a gente escreve em LaTeX e coloca lá objetos dinâmicos no corpo do artigo. Entendeu? Que a hora que o cara estiver lendo, ele clica num botãozinho lá e a coisa faça algo que o texto está falando. Já pensaram nessa possibilidade? Construir texto dessa forma? Isso dá para fazer com LaTeX. Com LaTeX e GeoGebra, certo? Né? Esse tipo de suporte, né? Ou então você publica o seu trabalho em PDF do Profimate no repositório online que permite isso. Isso é uma coisa bacana. Aí qualquer bobeirinha que a gente fizer vai ficar legal, né? Então, nós temos que ir atrás dessas coisas. Exportar isso e fazer esse tipo. Nós já temos capacidade para fazer esse tipo de coisa. E Sérgio, indo nessa direção que você está falando aí, eu achei bastante interessante você focar nisso, porque a gente está com duas turmas aqui e uma que vai começar, com um pessoal aqui que já é da turma que vai começar no início do ano que vem. Uhum. É importante realmente você não só fazer uso de uma ferramenta tecnológica, é importante você transformar a metodologia de pesquisa que você tem, de investigação que você tem e projetar isso no GeoGebra. Porque para fazer gráfico, até uma calculadora faz. Quem está trabalhando não é o GeoGebra, quem está trabalhando é você. Sem uma estratégia de pesquisa, sem uma metodologia de pesquisa, sem uma boa capacidade de discutir o resultado que você encontrou aí na tela do computador, isso não é nada. Não é nada. É porque é o seguinte, olha, eu fico vendo colegas, gente que de séria aí, da educação matemática, falar que faz trabalhos com o computador, né? E aí o computador vira um pano de fundo, né? Ele vira um recurso bobo. Aí fica falando assim, como que o computador impactou a aula de tal coisa? Cara, se fosse relevante falar isso, seria relevante falar como que a caneta vermelha e azul também impactam isso. Se fosse relevante. Certo? Se fosse relevante falar isso, seria relevante falar como que o compasso, como que a malha quadriculada impactaram. E ninguém escreveu artigo sobre isso.
certo? Agora, por que agora a gente escreve como que o GeoGebra mudou minha aula de geometria? Pô, é lógico que mudaria. Era o que eu esperava, né? Era o que eu esperava que fizesse. Eu quero saber como que ele mudou qualitativamente a forma de trabalho. Como que a dinâmica de investigação foi modificada. Como que os resultados obtidos são diferentes dos resultados obtidos sem ele, entendeu? Aí sim, eu acho uma discussão séria, né? Agora falar que ele mudou a dinâmica da organização, pô, era de esperar. Vai exigir tomada, vai exigir outro tipo de organização, vai exigir uma série de coisas que sem o computador não ser exigido. Então eu penso que não precisa constatar isso, né? Ou seja, eu sou o professor Faisal, trabalho aqui no Profimat também. Eu queria te agradecer, sem você me conhecer, pelo seu site, pelo seu trabalho aí, porque eu ministrei uma disciplina no semestre passado do pessoal, o pessoal está até aqui, que chama Recursos Computacionais do Ensino de Matemática, para o ensino de matemática. E tem até o livro do Profimat mesmo. Eu segui o livro lá, mas na hora que entrou a parte do GeoGebra, a base foi seu site lá, o GeoGebra. Então, o que eu aprendi, que eu também não sabia, foi com o site, bem como todos os alunos. Aí foram aparecendo novas ideias. E, de fato, a satisfação que teve pós a disciplina, eu creio que pelo relato que eu tive dos alunos também, do pessoal do Profimat, se eu não me engano, acho que vai ter um ou dois que não vai utilizar o GeoGebra como ferramenta na dissertação agora, trabalhando com engenharia didática, justamente isso aí, investigando essas questões, o que está sendo melhorado com a didática de ensino ali, com ou sem essa ferramenta, né? Então, assim, muito bom o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, parabéns, só para agradecer mesmo. Valeu. E te dar o feedback aí, que eu acho que com os alunos foi bastante positivo. A gente fica, eu encontrei com o Aquino lá em Natal, né, num evento lá, né? Aí tem lá uma comunidade de gente que usa o GeoGebra, né? E a gente não tinha dimensão das pessoas que conhecia, né? Conhecia esse trabalho que tem. Assim, é de encantar pensar que a gente lá em Apucarana, ou lá em São Paulo, que agora eu tô em Apucarana, né? Me fizeram referência de mim como de Londrina, mas eu moro em Apucarana agora, que é uma cidade vizinha de Londrina. Mas antes de estar em Apucarana, eu tava em Rio Claro. Eu não sabia que tinha esse alcance, que chegava nesses lugares esse trabalho. Eu fico admirado de saber que nos espaços de onde chegam esses materiais. Vamos surgir, por exemplo, eu tô com aquele joguinho lá do 15. Aquele joguinho do 15 é fenomenal para você passar todas as informações que o cara, para desenvolver o raciocínio. O que eu peguei? Eu peguei e lancei um desafio para eles, para fazer o joguinho do 15 utilizando JavaScript. Legal, cara. Com programação. Aí eu fiz, utilizando o JavaScript, como alguns conseguiram o desafio, e hoje eu tenho um aluno de TCC que está utilizando justamente isso, o joguinho do 15 com o JavaScript para desenvolver modelos magnéticos. Então, na hora que você começa a utilizar um código de programação no GeoGebra, você não consegue trabalhar somente matemática, não. A física fica muito clara, fica muito bacana de dinâmica. Tá, só um último comentário, então, porque você falou do jogo do 15. Quando a gente vai fazer uma videoaula, gravar uma videoaula, geralmente a gente faz um roteiro da aula, né? Diante de uma coisa que a gente já pré-estabeleceu, já planejou as telas, já planejou o arquivo, como vai ser construído, né? E esse jogo do 15 que a gente falou, inicialmente ele tinha um código de 21 linhas, né? E aí eu e o Guilherme que gravamos as videoaulas, embora apareça somente a minha voz, né? Porque o Guilherme ficava me assessorando, me ajudando, montava o roteiro, olha, faz essa tomada agora aqui, depois a gente edita assim e tal, né? Quando eu ia falar, ensinar as pessoas a construir o jogo do 15, eu engasgava e não saía, cara, não saía, porque era uma complexidade nas linhas de código, assim, e nós fizemos umas 5 tomadas, vamos gravar agora, vamos gravar. Aí eu falei, Guilherme, chega, desliga a câmera, desliga tudo, a gente não consegue gravar isso. A gente não consegue gravar isso porque isso aqui não dá para explicar para alguém. E aí a gente começou a conversar, tal. Cara, o que tá errado na linha de código? Aí o Guilherme falou assim, cara, tem um comando no GeoGebra chamado distância.
esse comando de distância vai resolver a nossa vida. Quando ele falou aquilo, eu falei, Guilherme, você resolveu tudo, porque nós estamos usando um teorema de Pitágoras, uma série de coisa e tal, e estava ficando grande o código. Quando ele falou distância, 21 linhas caíram para 4, 5 linhas. E aí eu falei, cara, de onde você tirou isso nesse momento? E aí a gente conseguiu sentar e gravar a videoaula. Então veja bem, a gente produzir esses materiais, resolver esse tipo de problemas, traz pra gente um crescimento de descoberta de coisas que a gente não... simples, né? Que a gente tem que comunicar isso de algum modo. Eu não sei se isso cabe em artigo, se cabe nesse tipo de iniciativa aqui, mas a gente tem que comunicar. Comunicar que a gente também passa por perrengue pra até chegar na coisa higienizada. Prontinha, bonitinha ali, né? O joguinho do 15 com o JavaScript saiu, mas demorou. Com toda certeza. Não foi de imediato. Mas valeu, gente. Valeu aí pelas perguntas. Depois aí, às 19 ou 18? 18. Nós temos um mini curso sobre sequências aí, a gente bate mais papo também. Valeu? Pessoal, essa palestra foi ministrada na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Como vocês puderam ver, ao final da palestra eu respondi algumas perguntas relacionadas à temática que abordei. Mas pode ser que algumas perguntas não foram feitas, e mesmo você que tem assistido o vídeo não teve oportunidade de fazer essa pergunta, mas você pode fazê-la escrevendo nos comentários desse vídeo para que eu possa responder. Caso você tenha gostado desse vídeo, é importante que você curta e que compartilhe em suas redes sociais, para que ele possa ampliar o seu alcance. Convido você também a se inscrever nesse canal para receber notificações de outros vídeos que vamos produzir. Valeu, muito obrigado!